de forma palpável em cada detalhe, em cada desvio e em cada reta da minha existência. Minha história, embora carregada de experiências pessoais e momentos singulares, não difere substancialmente da jornada de tantas outras almas onde a poderosa, amorosa e compassiva mão de Deus se move e intervém de maneira soberana, agindo sempre no tempo exato, com uma precisão divina que somente o Altíssimo é capaz de orquestrar, planejar e concretizar em toda a sua glória. Sou natural de Itabirito, Minas Gerais, uma pitoresca, histórica e acolhedora cidade cravada e protegida em meio a majestosas cadeias de montanhas, de paisagens de tirar o fôlego, um lugar onde desfrutei e passei a maior e, sem dúvida, a mais formativa e inesquecível parte de toda a minha juventude e primeiros anos de vida. Desde muito tenra idade, ainda totalmente imersa na inocência e na pureza desarmada da infância, eu nutria em meu espírito uma visão que se repetia insistentemente, um sonho noturno incrivelmente vivido, claro e detalhado, um cenário que retornava com uma frequência notável e marcante em minhas noites e que, devo confessar com a mais pura honestidade, eu jamais consegui compreender completamente em sua totalidade, em sua profundidade ou em seu misterioso significado. O mistério pairava sobre mim, mesmo em meus dias de criança. Eu visualizava com clareza impressionante em meu subconsciente uma igreja de arquitetura muito simples e despretensiosa, totalmente desprovida de quaisquer adornos exagerados, mas que estava curiosamente impregnada de uma paz profunda, serena e indescritível. Definitivamente, não se tratava de uma igreja tipicamente decorada com imagens sacras, nem de um templo com altares cobertos de ouro reluzente ou grandes e coloridos vitrais artísticos, mas sim de um lugar de genuína devoção, recolhimento e silêncio, um ambiente caracterizado por paredes de um tom claro e suave e uma disposição linear de bancos confeccionados em madeira rústica e maciça, transmitindo uma sensação de solidez e humildade. O elemento que mais intensamente se fixava e me impressionava nessa recorrente e inexplicável visão era a presença maciça e ordenada de muitas pessoas, sendo a maioria delas composta por homens respeitáveis, e o aspecto mais singular, que se gravava em minha memória, era o fato de estarem todos meticulosamente vestidos de terno, trajando uma roupa que emanava uma formalidade solene e que parecia exalar um profundo respeito e uma reverência quase palpável para com o lugar e o momento. Esses distintos homens e mulheres, figuras centrais na minha visão de criança, estavam ali, sentados e compostos em seus respectivos lugares, imersos em um silêncio tão profundo e reverente que, de repente, era subitamente, mas docemente, quebrado pelo surgimento glorioso do som de instrumentos musicais, uma introdução que era como um bálsamo para a alma. Eu conseguia ouvir perfeitamente, com todos os detalhes e nuances, mesmo confinada ao meu estado de sonho, o som doce, sublime e perfeitamente harmonioso de violinos, com suas melodias emocionantes, o som profundo e grave de violoncelos e o toque vibrante de trompetes, que se uniam em um coro angelical para entoar hinos de louvor que não apenas preenchiam o espaço do templo, mas que também preenchiam a minha alma com uma melancolia suave, misturada, paradoxalmente, com uma esperança inabalável e duradoura no futuro. A intensidade e a riqueza desse sentimento que o sonho me provocava eram tão incrivelmente reais e vívidas que, ao despertar pela manhã, a melodia marcante dos hinos parecia continuar a ecoar de forma nítida e persistente em meus ouvidos, como um sussurro celestial. Minha família, por sua vez, não mantinha o hábito constante de frequentar qualquer denominação religiosa com regularidade, o que tornava essa visão da igreja, dos ternos e da orquestra totalmente desconectada, misteriosa e sem um ponto de referência em relação à minha pacata realidade rural daquela época. Com o inexorável e veloz passar dos anos, a vida adulta seguiu seu curso natural, agitado e repleto de afazeres lá em Itabirito. Eu me uni em matrimônio e, como é comum na trajetória de muitas pessoas, a rotina frenética do dia a dia, as longas jornadas de trabalho no pequeno comércio da cidade e as inúmeras responsabilidades domésticas e familiares foram, de forma gradual, me afastando de qualquer busca espiritual que fosse mais aprofundada ou verdadeiramente significativa.
A visão peculiar da igreja e dos ternos se transformou, ao longo do tempo, em uma doce, porém muito distante, e quase esquecida lembrança da infância, soterrada pelas demandas da vida. Nossa existência simples em Minas Gerais era marcada por muito esforço, dedicação e labuta no trabalho, mas, no fundo, sentíamos que faltava algo essencial, uma paz interior genuína e duradoura que nem o conforto material, nem a estabilidade financeira, por mais almejados que fossem, simplesmente não conseguiam preencher ou suprir. A Santa Bíblia, no livro de Mateus 6:33 da manhã, sabiamente nos ensina um princípio fundamental: mas buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E eu carregava a certeza íntima e crescente de que me faltava dar esse fundamental primeiro passo em direção à fé. Foi então que, impulsionados por inadiáveis motivos de trabalho e na esperança fervorosa de encontrar novas e melhores oportunidades de vida e crescimento, meu esposo e eu tomamos a ousada, difícil e desafiadora decisão: deixar a nossa amada terra natal, Minas Gerais, e nos mudar para o vizinho e populoso estado de São Paulo. A complexa mudança geográfica e cultural representou um turbilhão de emoções, um intenso misto de grande esperança por um futuro melhor e uma profunda incerteza sobre o desconhecido que nos aguardava. Os primeiros anos de adaptação e reconstrução de vida em São Paulo foram marcados por grandes, amargas e dolorosas lutas, aquilo que a palavra de Deus denomina de forma clara como provas e tribulações. Enfrentamos dificuldades financeiras severas e inesperadas, que ameaçaram o nosso sustento diário, problemas de saúde que surgiram de forma repentina na família e momentos de profunda solidão, desamparo e desânimo na vastidão, na velocidade e no anonimato opressor da cidade grande. Na Epístola de Tiago 1:2-3, está escrito um importante e consolador conselho para os crentes: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Naquela fase tão difícil da minha vida, infelizmente, eu não conseguia de modo algum enxergar a alegria que era mencionada, sentia apenas o peso e a dureza da provação esmagando a minha alma. Lembro-me com total clareza de uma noite particularmente escura e fria, uma noite em que me senti totalmente desesperada, esgotada e sem qualquer vislumbre de saída, ajoelhada no chão frio de nosso pequeno apartamento alugado, chorando copiosamente e de forma incontrolável e clamando com todas as minhas forças a um Deus que eu mal conhecia ou compreendia em doutrina, mas cuja existência eu sentia profundamente e de forma visceral em meu íntimo. Naquele momento de desespero máximo, eu lhe pedi um sinal claro, um porto seguro para a minha alma, um refúgio de paz onde pudesse descansar. Na manhã que se seguiu àquela longa vigília de oração e lágrimas, senti um impulso interior inexplicável e irresistível de simplesmente sair de casa e começar a caminhar sem um destino pré-determinado ou uma rota traçada. Foi nesse caminhar sem pressa, quase como um caminhar de fé, que, em uma rua aparentemente tranquila e residencial do bairro, avistei de longe um edifício de aparência muito simples, humilde e discreta, cuja fachada ostentava uma placa singela, mas com palavras que ressoaram em meu peito: Congregação Cristã no Brasil. Senti um arrebatamento instantâneo e poderoso no coração, uma atração espiritual poderosa e magnética que desafiava qualquer lógica, razão ou explicação racional que pudesse dar. Hesitei por um breve momento, invadida por uma mistura natural de timidez e apreensão diante do desconhecido, mas a urgência da necessidade de paz em minha alma era muito mais forte, decisiva e imperativa do que o meu medo de entrar. Ao finalmente ousar atravessar o portal e adentrar o local, a pureza, a humildade e a simplicidade do ambiente imediatamente me chamaram a atenção, acalmando meu espírito. As paredes de tonalidade clara, os bancos rústicos de madeira, e o silêncio expectante e respeitoso que antecedia o início do culto. Tudo isso era quase idêntico, de forma impressionante e milagrosa, ao que eu havia sonhado e visualizado repetidamente na minha infância em Minas. E, nesse momento sagrado e irrepetível, o que por tantos anos havia sido apenas um doce e distante sonho se concretizou de maneira gloriosa e indubitável bem diante dos meus olhos maravilhados.
vi os amados irmãos, a maioria deles vestidos com seus ternos escuros, em sua compostura reverente, e as queridas irmãs com seus véus brancos e singelos, reunidos em um ambiente de profunda e inquestionável reverência e comunhão. O ponto de máxima emoção e reconhecimento absoluto ocorreu quando o coral e a orquestra da igreja começaram a tocar as primeiras, suaves e vibrantes notas do primeiro hino da reunião. A melodia cristalina e pungente do violino e o som grave, solene e reconfortante do violoncelo preencheram todo o ar do templo com uma harmonia divina que eu reconheci instantaneamente no mais profundo da minha alma. Era exatamente o mesmo som, a mesma inefável sensação de paz, conforto e esperança que eu experimentava nas minhas visões noturnas de criança, há tantos anos, quando vivia lá nas montanhas de Minas. Fiquei completamente paralisada, estática, tomada por uma emoção avassaladora e sobrenatural, e as lágrimas vieram, não lágrimas de tristeza ou desespero, mas sim de uma certeza absoluta e inquestionável. Aquele, sem sombra de dúvida, era o lugar, a congregação cristã no Brasil, que o próprio Deus, em sua soberania e amor, havia preparado meticulosamente, como um refúgio, para mim. Naquele dia verdadeiramente memorável, eu finalmente compreendi e desvendei por completo o verdadeiro significado e a profundidade da minha visão de infância. Deus, em sua infinita e imerecida misericórdia e em sua onisciente presciência que tudo vê, havia plantado em meu espírito, ainda quando eu era uma criança indefesa, a planta da sua obra, o mapa espiritual que me conduziria infalivelmente ao refúgio seguro e necessário que eu desesperadamente precisaria encontrar anos mais tarde, em meio às lutas da fase adulta. Entendi que o terno elegante não era um mero formalismo humano, mas sim que representava a profunda reverência, a decência e o respeito que são esperados e exigidos na casa do Senhor, e os instrumentos musicais simbolizavam a adoração pura, sincera e talentosa que se manifesta através do dom musical que ele generosamente concede à sua amada igreja. A partir daquele dia transformador e definitivo, entreguei de bom grado todo o meu caminho, meu futuro e minha vida inteira aos seus cuidados. Fui então batizada nas águas, e a paz que eu tanto buscava e almejava finalmente inundou e saturou a minha alma por completo, trazendo descanso. A minha nova e abençoada caminhada na fé, no seio da Irmandade, não teve o poder mágico de eliminar de forma instantânea todos os problemas e as dificuldades inerentes à vida terrena, mas ela me concedeu a força inabalável, o vigor renovado e a resiliência espiritual necessários para enfrentá-los com coragem e fé, conforme o que nos ensina a poderosa passagem de Filipenses 4:13 da manhã. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hoje, servindo com dedicação, alegria e amor incondicional ao meu Deus aqui na acolhedora cidade de Campinas, no interior do estado de São Paulo, sou profundamente grata por cada provação, por cada lágrima e por cada dificuldade que enfrentei, pois elas funcionaram como o caminho, o processo e a ponte necessários para que eu pudesse testemunhar com clareza e convicção a promessa de Deus se cumprindo, de forma literal e impressionante, em minha vida. A singela visão da criança lá em Itabirito, em Minas, não era apenas um sonho aleatório ou fruto da imaginação infantil, mas sim uma profecia pessoal de profundo significado espiritual, um reflexo tangível, concreto e amoroso do cuidado preditivo e sobrenatural de Deus. Ele nos conhece intimamente, a cada um de nós, desde antes de sermos sequer formados no ventre materno e, em sua eterna, perfeita e inescrutável providência, ele gentilmente, e com paciência, nos indica o caminho que devemos seguir, a porta que devemos bater para finalmente encontrá-lo em espírito e em verdade. Meu testemunho de vida é a prova viva, inegável e poderosa de que o Deus que servimos e adoramos é absolutamente fiel e de que as suas promessas, que são sempre verdadeiras e eternas, se cumprem de maneira exata, pontual e no momento oportuno, ainda que nós, em nossa limitada visão humana, só as entendamos e as reconheçamos em sua plenitude anos depois de terem sido semeadas. Que a minha humilde e sincera história possa servir como um lembrete inspirador e um farol de esperança para que todos aqueles que a ouvirem se sintam profunda e sinceramente motivados a buscar o Senhor com todo o fervor, com toda a dedicação e com toda a força do coração.
Ele, o Deus de toda a glória, de toda a criação e de todo o poder, jamais falha em suas promessas. Deus seja louvado!